Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui com você. Mais uma jornada, né? Mais um dia de nossa jornada que está sendo uma bênção, né? Louvado seja o nome de Deus, porque você chegou aqui nesse vídeo e estará conosco aí nos próximos minutos, estudando mais um tema da nossa jornada, estudando o livro Administração Eficaz, né? Como você sabe, esse livro estamos estudando ele todos os dias, né? Aqui nessas transmissões. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15, né? Capítulo 15, muito interessante, mas já a gente começa. Sempre é bom lembrar você com os recadinhos introdutórios, né? Que é, obviamente, você que já é inscrito, deixar o seu like, muito importante, e compartilhar o vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas aprendam acerca dos assuntos bíblicos que estamos estudando aqui, não é? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e coloca os sinos, né? Ativa o sino das notificações, para que você possa aí ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo novo ou iniciarmos uma live, uma transmissão ao vivo, tá bom? Para que você possa aí, estar atento, né? Às nossas informações, às novidades do nosso canal, tá bom? E lembrando mais uma vez, para que você possa entrar aí nos nossos aplicativos, né? Aplicativo 7Me está na descrição do vídeo, né? O primeiro link, o segundo link para você fazer parte do nosso grupo de oração, tá bom? E o terceiro link para você aí baixar o livro, né? Se você quiser o livro em PDF, você para ler no seu celular, principalmente no tablet, para que você estiver viajando, né, estiver indo para o trabalho e você já ir acompanhando ali a leitura do livro, será uma bênção, né, para que você aprenda, né, cada vez mais acerca dos assuntos relacionados com as coisas de Deus, né? Muito bem. Muito bem, é isso aí. Deixa eu compartilhar com você a tela aqui. O estudo de hoje está aí. Uma questão de honestidade é o capítulo de hoje. Então, convoco você a fechar os seus olhos e abrir seu coração para a gente orar ao Senhor, pedindo a instrução, né, devida para o nosso estudo dessa manhã, ou desse dia, né? Não sei se você está assistindo isso de manhã, ou à tarde, ou à noite, enfim, vamos orar. Obrigado, Deus, pelas tuas bondades derramadas sobre o teu povo. Nesse momento vamos estudar mais uma vez o capítulo de hoje, que a tua graça esteja conosco para aprendermos a mais e mais acerca do teu amor constante para conosco. Que o teu poder, a tua misericórdia, a tua graça esteja conosco nesse momento para aprendermos mais uma vez através das tuas instruções. Guia os nossos passos em caminho da fidelidade para que possamos, ó Deus, receber as recompensas dos céus como fruto da nossa entrega ao Senhor plenamente. Obrigado por tua presença conosco nesse momento. Abençoa cada um que está assistindo esse vídeo. Que as ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre todos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, né? Então, o tema de hoje é uma questão de honestidade. É um capítulo bem curtinho, né? Então, hoje a nosso vídeo vai ser bem curtinho, tá bom? E diz assim, sim, sempre começando com o texto bíblico, né? O texto bíblico eu quero compartilhar com você aí. Está aí, né? Está aí na sua tela. Lucas capítulo 16, verso 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse é um dos textos mais clássicos quando a gente vem falar de fidelidade, né? Porque é um texto que trata acerca dali o nome faz parte de uma parábola, e nessa parábola está escrito assim, a parábola do administrador infiel. Então, é muito interessante porque Jesus, ele aponta, né? Ele trata aí da questão de fidelidade de uma forma assim bem clara, né?
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, é necessário, quando Deus está desenvolvendo, né, ajudando a gente a caminhar nas questões espirituais, Deus ele vai nos dando poucas coisas para administrar. E aquilo que ele trata, e aquilo que ele nos dá em nível menor, ele observa. Ele observa para que a gente possa se desenvolver. E aí, quando ele observa o nosso desenvolvimento, se a gente for aprovado, né, no seu teste, na sua prova, naquilo que ele está propondo para nós, ele vai aumentando gradativamente as nossas responsabilidades espirituais. Então, quando Deus observa que nós estamos cumprindo o propósito que ele determinou em cada nível, né? Em cada nível da nossa jornada, ele vai aumentando a carga, aumentando a responsabilidade, porque Deus ele vai demonstrando confiança. Olha só, mesmo Deus conhecendo o fim desde o princípio, ele vai demonstrando confiança naquilo que nós estamos executando em prol do seu nome. E aí ele vai colocando mais e mais sobre nossas mãos. Então, por exemplo, se Deus nos coloca, vou parafrasear esse versículo, dizendo assim: se Deus nos coloca coisas fáceis para fazer, né, e a gente executa bem essas coisas fáceis, então é óbvio que ele vai nos colocar sobre as difíceis também. Então, mas se a gente não está conseguindo fazer o que é fácil, imagine quando Deus colocar em nossas mãos o que é difícil. Então, o nosso crescimento, ele não começa de cima. Desculpa, gente. O nosso crescimento não começa de cima. Ele começa de baixo. Ele não começa do grande, começa do pequeno. A gente não nasce grande, nasce pequeno. O único que nasceu grande foi Adão, né? Foi Adão e Eva. Mas eles tiveram o primeiro. Antes dele viver um mês na sua jornada, eles viveram um dia. E louvado seja Deus, né? Que o primeiro dia de Adão foi com Deus, né? Então, se você não demonstrar fidelidade nas coisas fáceis, se você não demonstrar fidelidade nas coisas pequenas, como é que você vai conseguir administrar? Como é que Deus vai sentir confiança? Ou demonstrar confiança em você, em mim, nas coisas, para colocar sobre nós as coisas grandes? Irmãos, o que Deus pode colocar em nossas mãos não tem nem como medir. A Bíblia diz assim, bênçãos sem medidas. Quando eu vos abrir as janelas do céu, bênçãos que você não pode contar. Como é que você e eu podemos administrar algo dessa magnitude se naquilo que é pequeno, em outras palavras, né? Falando aí de finanças, como é que Deus pode nos dar 1 milhão se a gente não consegue devolver dízimo de 100? Só para você pensar. O dízimo de 100, vamos lá, em termos práticos, o dízimo de 100 é 10. Então, se você não está conseguindo devolver para Deus R$ 10, que é um dízimo de 100, como é que você vai devolver um dízimo de 1 milhão? Um dízimo de 1 milhão é 100 mil. O dízimo de 1 milhão é 100 mil. Então, se você não está conseguindo devolver R$ 10, como é que você vai devolver 100 mil? É difícil, né? Então, mas Deus diz aí, se você é fiel no pouco, ou seja, se você é fiel em entregar de coração para Deus 10, você vai, gradativamente, Deus vai te abençoando, e quando chegar a nível de você devolver 100 mil, não será nenhum fardo, beleza? Então, é sobre isso que Cristo está falando aqui. E o capítulo fala sobre honestidade, né? Se você não é honesto no que é pouco, se você não é honesto naquilo que é elementar,
Como que Deus vai confiar em você coisas mais complexas, né? Então, isso é um negócio para a gente pensar muito e todos os dias, né? Aí ela continua dizendo assim, aí ela começa o capítulo com essa citação aí. Um espírito mesquinho, egoísta, impede os homens de darem a Deus o que lhe pertence. O Senhor fez concerto especial com o homem, de que se eles separassem regularmente a parte destinada ao avanço do reino de Cristo, ele os abençoaria abundantemente. Então, voltando aqui rapidinho, Deus, ó, a primeira coisa que ela diz aí é que se um espírito, se não, né? Um espírito mesquinho e egoísta impede os homens de dar a Deus o que lhe pertence. Então, todos nós somos tentados com esse tipo de espírito. Esse espírito, ele ronda a vida do ser humano, para que a gente possa não fazer o reino de Deus avançar. Contudo, ela diz aqui, o Senhor fez um concerto, fez uma aliança especial com o homem, com o ser humano. Qual foi a aliança? Que se eles colocassem nas mãos de Deus a parte que cabe a Deus para o avanço da obra de Deus, então eles o abençoaria abundantemente, de tal modo que não haveria mais lugar para receber as dádivas. Mas se os homens retivessem, ou seja, se os homens retiverem o que pertence a Deus, o Senhor declara abertamente: com maldições sois amaldiçoados. Então, ela está citando aí, né, está refletindo em cima do que, explicando o que Malaquias falou ali, no capítulo 3, versículo de 8 a 10. Ou seja, Deus fez um concerto com o seu povo para que eles fossem fiéis depositários da obra de salvação, ou seja, o dízimo e oferta é para o avanço da obra. Então, Deus disse que se os homens fossem fiéis, depositários do seu reino, ele abriria, abençoaria abundantemente, a ponto de você não conseguir recolher todas as bênçãos. Não vai ter lugar para Deus, para você guardar as bênçãos que Deus vai derramar sobre sua vida, se você aceitar a aliança, né? Ou viver essa aliança, esse concerto, esse casamento, né? De entregar para Deus tudo que pertence a Ele, para que Ele use na obra, Deus vai continuar derramando bênçãos sobre você. Nenhum homem desonesto para com Deus e seus semelhantes pode realmente prosperar. Não tem como prosperar na desonestidade. Mas, pastor, eu vejo tanta gente desonesta prosperando, pois é. Uma momentânea prosperidade superficial, momentânea, não produzente, essa prosperidade não vai perdurar. O Deus Altíssimo, o dono do céu e da terra, diz: na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. A tua casa não terá duas sortes de efa, uma grande e uma pequena. Está falando aí da 2 pesos e 2 medidas, né? Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra para que te dá o Senhor, teu Deus. Porque abominação é o Senhor, teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Ou seja, aqui Deus está condenando claramente, irmãos, a desonestidade, né? Desonestidade, ou seja, pessoas que têm 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, ser desonesto no reino de Deus é atrair maldições para si, né? E, e a prosperidade ela fica comprometida quando a prosperidade fica comprometida, né? Quando somos desonestos, sobretudo desonestos com Deus. Pelo profeta Miqueias, o Senhor exprime novamente sua aversão à desonestidade. Aí ela cita Miqueias 6, 10, 11 e 13. Diz assim: ainda há
na casa do ímpio tesouros de impiedade. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade. E efa pequeno, que é detestável, seria eu limpo com balanças falsas? Ou seja, eu posso ser puro se eu estou sendo desonesto? Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Aí, claramente, Deus está tratando do assunto da desonestidade e apontando isso como um pecado gravíssimo. E outra coisa, demonstrando quanto nós somos ainda manchados pelo pecado, né? Ou seja, não existe pureza na desonestidade, sobretudo desonestidade intencional, né? Quando lidamos injustamente com os nossos semelhantes ou com Deus, nós desprezamos a autoridade dele e ignoramos o fato de que Cristo nos comprou com sua própria vida. O mundo está roubando a Deus por atacado, desprezando a sua autoridade, né? E lidando injustamente com uns com os outros, né? E com Deus. Ou seja, o mundo está roubando a Deus por atacado, né? Se vosso coração for reto para com Deus, não vos apropriareis dos bens do vosso Senhor, empregando-os nos vossos próprios empreendimentos egoístas. Aqui ela está claramente apontando, né, que se nosso coração é reto diante do Deus eterno, meu amigo, não tem como se apropriar daquilo que é dele. Você percebe que Ellen White, quando ela está falando sobre esse assunto de dízimo e oferta, ela coloca dízimo e oferta como um termômetro para medir um monte de coisa, né? Hoje, o dízimo e as ofertas, ela coloca o que mede o coração humano, se ele é honesto ou desonesto. Então, se o coração for reto para com Deus, for correto, for honesto, as pessoas não vão, né? A gente não vai se apropriar dos bens que é do Senhor para empregar nos nossos próprios desejos, empreendimentos. Então, a fidelidade, ela é um termômetro do que está no nosso coração. Ela faz um apelo aqui, irmãos e irmãs, se o Senhor vos tem abençoado com bens, não os concedereis como vossos. Julgai-os vossos para que useis para Deus e sede fiéis e honestos ao dar os dízimos das ofertas. Olha aí, ela diz assim, se Deus tem abençoado você com bens, não considere isso como seu. Apenas se for para usar para Deus. Aí é seu para uso da obra. Aí ela completa dizendo, sejam fiéis nos dízimos das ofertas. Assim, Deus quer que a gente compreenda, amados, que é tão pouco isso, como a gente viu no vídeo anterior, é tão pouco aquilo que Deus está pedindo para a gente. Por isso que o texto que eu comecei hoje fala disso, né? É tão pouco, como que você e eu não conseguimos ser fiéis nesse pouco e ainda assim sermos considerados honestos diante de Deus? Não vamos ser de jeito nenhum. Vamos ser considerados promotores de injustiça. E se você fizer um estudo sobre o que vai acontecer com os injustos, que foram injustos sobre a terra, meu amigo, você vai ficar perplexo. Então, Deus tem abençoado a gente com bens. Aí ela diz, não considere isso como seu. Aquilo que a gente falou em outros vídeos. Os 100% da renda que você recebe é de Deus. Ah, o seu salário é um salário mínimo, 1.320, pertence a Deus, todo ele pertence a Deus. Você trabalha e recebe um salário de 10 mil, os 10 mil pertencem a Deus. Aí, porque tudo é dele, o ouro e a prata e tudo que há na terra pertence a ele. Então, toda a riqueza que o homem tem em contato pertence a Deus. E é por isso que ela disse aí na citação anterior que o mundo está roubando a Deus por atacado. Porque o mundo, né, o mundano, ele não tem essa percepção, né?
clara, como as Escrituras apresentam. E aí, o que acontece? Ele não levava para Deus o que é devido e está roubando a Deus. E a maioria das pessoas fazendo isso. Mas os cristãos não podemos agir dessa maneira. Como um ímpio age, não faz sentido. Então, tudo pertence a Deus. Aí, ou seja, como é que você vai usar, sobretudo, aquilo que pertence a Deus com para o seu bel prazer? Não. Repito, os dízimos e ofertas pertencem a Deus e só deve ser usado naquilo que Deus determinou que fosse usado. E o que ficou na sua mão depois que você tirou a parte de Deus, continua sendo de Deus e deve ser usado para a glória de Deus e não para a disposição das suas emoções, para a disposição do seu ego, para a disposição do seu egoísmo, entendeu? Ele também, esse recurso fica em nossas mãos, né? Depois de retirada da parte de Deus e devolvida para ele, temos que administrar com sabedoria para a glória de Deus, porque nós somos servos de Deus. Então, temos que entender isso para que a gente possa prosperar no espírito e prosperar no físico. Ou seja, prosperar no mundo material e no mundo imaterial, que é o mundo espiritual, entendeu? Quando fizeres um voto, estais certos de que Deus espera que o cumprais tão depressa quanto possível. Não prometa uma porção ao Senhor e então dela vos aproprieis para o vosso próprio uso, a fim de que vossas orações para ele se tornem abominação. Se você fez um voto a Deus, Senhor, eu vou devolver, além do dízimo, um pacto de 10%. Você fez um voto. De toda a sua renda, você tirar, devolver 10% de dízimo, que é o padrão, e você fez um planejamento de oferta votado a Deus, você fez um voto, entregar 10% também. Ela disse, meu amigo, cumpra isso o mais rápido que você puder. Comece a cumprir os seus votos o quanto mais rápido possível. Aí ela continua dizendo aqui, não prometais uma porção ao Senhor, e então dela vos aproprieis para o vosso próprio uso, e diz, a fim de que as suas orações se tornem abominação. Ou seja, se você faz um voto, promete a Deus fazer algo e não faz, você está se tornando uma abominação diante de Deus. Aqui, essa última frase, para mim, é a mais pesada. É a negligência desses deveres claramente revelados que traz trevas sobre a igreja. A gente pensa que devolver dízimo e oferta é só dinheiro, né? Para manutenção da obra. Olha o que ela está dizendo. Igrejas inteiras podem, aliás, igrejas podem estarem passando por trevas espirituais porque a irmandade está sendo infiel no dízimo e na oferta. A igreja não cresce, sobretudo os líderes. Uma igreja que tem uma liderança que não é fiel no dízimo e na oferta, aí fica com aquela resenha, né? A igreja não cresce, a igreja não batiza, começa uma construção, não termina nunca, uma reforma não termina nunca. Por quê? Porque a igreja, a maior parte dos membros, está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, inclusive a liderança. Ela está dizendo que trevas espirituais fica sobre a igreja se nós negligenciarmos esse dever claramente revelado, sobretudo nas Escrituras. Ou seja, negligenciar o que está revelado sobre dízimos e as ofertas atrai, sobretudo os 10 mandamentos, sobre a palavra de Deus. Está revelado, meu amigo, se não for cumprido por nós, o povo de Deus, a igreja vai permanecer em trevas espirituais. Aquilo que, de acordo com as Escrituras, foi posto à parte como pertencendo ao Senhor, constitui renda do Evangelho e não mais nos pertence. Então, o dízimo e a oferta, irmãos, é a renda do Evangelho, ou seja, é a manutenção do Evangelho. Uma vez que você e eu não entregamos o que é devido, o Evangelho fica comprometido.
o trabalho que o evangelho se propõe a fazer, que é a salvação de almas, fica comprometido. É a renda, é o que mantém o sustento da obra. Então, por isso que quando nós não devolvemos, estamos roubando a Deus. Estamos roubando a manutenção da obra de Deus. Não é nada menos que sacrilégio. Ela está dizendo aqui que é um pecado um homem lançar mão do tesouro do Senhor a fim de se servir a si ou a outros em seus negócios próprios temporais. Então, é um sacrilégio, é um pecado grave contra Deus. Reter esse recurso, perdão, esse recurso que sustenta aquilo que Deus determinou que sustentasse, que foi a pregação do Evangelho. Quero terminar aqui com esse post aqui, com essa citação. Ninguém, vendo-se em situação precária, tire dinheiro consagrado a fins religiosos. Ou seja, a situação apertou. Aí aquele recurso que você separou para Deus, para fins religiosos, né, que é o dízimo de oferta. Esse dinheiro foi consagrado a Deus, o dízimo de oferta foi consagrado. Ela está dizendo que você não deve tirar, empregando em proveito próprio. E ela diz uma coisa séria aqui, ó, e acalmando a consciência com o dizer que o restituirá futuramente. Senão eu vou pegar aqui agora, vou restituir no futuro. Aí você acalma a sua consciência de ter pegado o recurso de Deus. Prefira cortar as despesas, ela diz, segundo as rendas que tem, restringir as necessidades e viver de acordo com os meios a usar o dinheiro do Senhor para fins seculares. Eu estava assistindo uma entrevista com o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, é Luiz Barsi. Depois você pesquisa, ele é considerado o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil na pessoa física, né? Ou seja, um investidor individual, pessoa física, investe na Bolsa. Ele investe na Bolsa de Valores desde a década de 70. Né? Desde a década de 70. Hoje ele é um senhorzinho de idade, 80 e poucos anos. E ele é bilionário. E o carro dele é um carro, e ele estava falando disso, né? O rapaz entrevistando ele, e ele dizendo, meu carro é uma Passat 2017. Me leva para todos os lugares, é um carro bom, né? E que me supra a necessidade. Aí o entrevistador perguntou assim, mas você é um homem tão rico, né? Tão bilionário, acumulou um patrimônio muito grande ao longo dos anos, e por que você não tem um carro melhor, um carro importado, um carro... Ele disse, olha, eu aprendi, aí ele disse essa frase que eu gravei, eu aprendi ao longo do tempo a controlar o meu ego. O segredo do bom investidor, ele falou, do bom investidor é aprender a dominar o seu ego. Então, eu aprendi a dominar o meu ego. Então, se eu aprender a dominar o meu ego, eu não vou gastar o meu dinheiro com aquilo que tem uma vida confortável. O homem é bilionário. Mas ele diz, olha, o que eu preciso para viver todos os dias é 10 mil. 10 mil reais supre as minhas necessidades. E o restante do que eu tenho, eu reinvisto em outros negócios, ajudo pessoas aqui e ali, né? Enfim, ele é um homem de negócios, não sei se ele é cristão ou se congrega em alguma igreja, mas ele, nos últimos anos, a renda dele mensal é R$ 1 milhão. Ele recebe dos investimentos dele R$ 1 milhão mensais, todos os meses entra na conta dele cerca de R$ 1 milhão. É um homem que ganha R$ 1 milhão por dia. Se você ganhasse R$ 1 milhão por dia, e um homem desse que ganha R$ 1 milhão por dia, né, na média, ele disse, eu aprendi a controlar meu ego. Então, eu não vivo fazendo viagens caras, viajo com a minha família, vou para lugares, já conheci o mundo todo, mas dentro de um planejamento, é isso aí explicando, né? Um homem muito sábio, inclusive. Mas
eu não tenho por que gastar com coisas desnecessárias. Meu ego, meu ego está controlado. E todos os dias eu tenho que controlar ele, porque eu sou tentado todos os dias a atender a necessidade do meu ego. Então, é isso que está dizendo aí, né? Ou seja, o nosso ego, o nosso egoísmo precisa ser controlado, senão a gente vai gastar o nosso e o de Deus, percebe? Então, não é porque você está numa situação precária, numa situação difícil, que você vai usar o que é de Deus. E é provável que alguns de vocês, né, alguns de nós aqui, já tenham feito isso no desespero de ter uma conta para pagar e tudo. Tudo bem, acontece, mas não deve ser a regra. Deve ser uma exceção da exceção da exceção da exceção. E se você fizer isso, você está em pecado e precisa pedir perdão a Deus e se consertar. Devolver, devolver a parte de Deus e devolver aquilo que é de Deus e não fazer mais, não praticar mais, percebe? Então, por quê? Porque isso é desonesto. É como se você, assim, por exemplo, você apertou, ficou em crise financeira. Mas não, vou pegar o que é de Deus. É a mesma coisa que você fica em crise financeira. Vou ali, boto uma arma no irmão que está passando ali, na rua, e só, meu irmão, passa a carteira. E aí ele vai ter a carteira. Aí você abre a carteira dele, tem o valor que você precisa, pronto. Você não vai assaltar mais ninguém. É exatamente isso, é um assalto a Deus quando nós estamos em crise e pegar o que é dele. Difícil, né? Mas é isso aí. Então, devolver dízimo em oferta, esse capítulo falou para nós que é uma questão, deixa eu voltar aqui no título, é uma questão de honestidade, né? É uma questão de honestidade. Sobretudo, uma questão de honestidade para com Deus, para com você mesmo, para com a obra de Deus. É isso, meus amados. Que eu e você sejamos honestos, né? Mordomos, fiéis e honestos para com Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua jornada. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Felizes estamos pela instrução que recebemos. Que o Senhor nos perdoe todo o ato de desonestidade que cometemos contra o Senhor e contra o nosso semelhante. E a partir de hoje, que essa palavra desonestidade não esteja em nosso vocabulário diário, não esteja em nossos pensamentos constantes, mas que unicamente fidelidade e honestidade seja entregue ao Senhor. Que o teu poder e a tua graça estejam sobre nós. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família.